Olá, queridas mulheres, sejam bem-vindas a mais um Mulheres em Transformação Online. E hoje nós teremos a alegria de compartilhar um tema muito importante dentro das famílias. E vai ser uma série. E é a vida cristã no casamento, e nós vamos dar uma ênfase hoje na vida financeira, porque nós sabemos que muitos casamentos acabam não tanto por conta da falta de amor, ou por incompatibilidade de gênio, ou por traição, mas sim por conta de problemas financeiros. E muitos casais se desgastam nestes problemas e existem muitos divórcios, ou até mesmo esfriamento do amor, conflitos seríssimos dentro das famílias por conta do problema financeiro. E hoje nós temos a alegria de ter uma pessoa muito capacitada na área para nos ensinar muitos princípios. Ela é bacharel em ciências contábeis, ela é esposa, ela é mãe e ela é uma pastora aqui da equipe. Nós temos a alegria de ter hoje aqui Eliandra Oliveira. Seja bem-vinda, querida. Olá, mulheres! É uma alegria estar aqui falando de um assunto tão importante e tão relevante. E eu gostaria de iniciar com um versículo que diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não acrescenta dores. Nós sabemos que o dinheiro, ele é uma bênção. Ele não é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Eu gostaria também de ler Eclesiastes 5:10, que diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Então, o grande perigo e o grande problema dentro da família é o desequilíbrio quando o dinheiro toma o lugar do próprio Deus. Ele é o grande concorrente com o lugar de primazia que Deus tem no nosso coração, na nossa família, mas ele está aí para nos servir. E muitas vezes o dinheiro tem sido um problema de desgastes com o casal. Existem pesquisas que falam sobre o divórcio dentro da família e que o grande motivo não é, muitas vezes, incompatibilidade de gênio, não é sobre discussões, não é sobre o adultério, mas sobre a questão financeira, o desgaste que o casal entra em muitos conflitos e acaba mesmo em divórcio, acaba o casal não tendo mais alegria em viver juntos por conta de tantas brigas. Mas esse não é o plano de Deus para nós e nós gostaríamos aqui hoje de aprender junto com a pastora Eliandra sobre isso. E quando diz assim, Eliandra, quando a mulher ela trabalha fora, ela pode administrar o seu salário? É muito interessante, né, essa questão. Até a pastora comentou, né, que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Tem algumas pessoas que até brincam, né, você não quer dinheiro, dá pra mim, né, porque realmente não é o dinheiro, é o que a gente faz com ele, é o nosso coração, né. E a questão assim, eu trabalho fora, então eu sou dona do meu dinheiro. Nós não acreditamos dessa forma, não é a nossa visão. A Bíblia fala assim que quando a gente se casa, a gente se torna uma só carne com o nosso marido. Então nós somos uma só carne, não são mais dois, agora são um. E a casa dividida, ela não subsistirá. Então é sobre essas verdades que nós acreditamos. Eu trabalhei por muitos anos numa empresa que tinha muitas mulheres e a gente via muitas coisas, assim, desde eu vou comprar um sapato, aí eu guardo no armário, 1, 2, 3, 4 meses depois eu tiro o sapato do armário e o marido fala assim, nossa, comprou um sapato novo, e a esposa fala, não, estava ali, você que não sabia. Então existem vários jeitos de a gente administrar isso. Tem aquelas pessoas que já são assim bem, não, o que é meu, o que é teu, e fazem essa separação. Eu já vi até casamentos assim, onde o marido empresta o dinheiro para a esposa e depois tem que fazer essa devolução. Então existe muito essa questão unitária e nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que sim, a partir do momento que eu caso com o meu marido, eu sou uma só carne, então não existe mais o que é meu e o que é seu, é nosso.
Não existe mais os meus sonhos e os sonhos dele. Não, é nosso sonho. A gente precisa sentar, conversar, alinhar, mas são os nossos sonhos. Não é mais a minha vontade, a minha necessidade, são as nossas necessidades, né? A gente precisa sentar. Ah, mas existe uma prioridade. Eu tenho uma necessidade esse mês, mas ele também tem uma necessidade. Qual é a prioridade? Precisamos conversar sobre isso, mas é um caixa único. Sim. E, inclusive, assim, até na hora de dar o dízimo. Às vezes faz, né, ali o envelope, o nome da esposa e o valor do salário. Ah, o nome do esposo. Não, é a família. Né, a família. Então, até na hora de preencher o envelope, preenche, ele pode até... Eu e o Hélio, a gente sempre fez muito tempo assim, o Hélio, a Leandra e família. Porque não era só meu e dele. A gente entende que quando a gente está fazendo esse ato de dizimar, a família também vai ser abençoada. Então, não é meu e dele, é nosso. É um caixa único. Então, não existe mais o meu salário e o salário dele. É nosso salário. Né? Então, nós entendemos sobre essa verdade. E nós queremos trazer isso porque muitas vezes é um lugar de conflito dentro da tua casa, da tua família. E também não é um lugar que... Puxa, a mulher está sendo subjugada, a mulher não tem... você já lutou com tantas coisas, com tantas privações, e talvez quando você se vê diante disso, você se sente até ofendida. Puxa, mas eu trabalho, eu tenho os meus direitos. Sim, eu creio que sim, você tem teus direitos, e não é você ficar sem comprar nada, mas é entrar nesse acordo, esse lugar de unidade, onde você também tem voz, né? Onde a família conversa. Às vezes ainda não é a realidade da tua casa, mas tudo precisa ter um início, né? Tudo precisa ter esse lugar de rendição. Puxa, para ter um conserto, eu preciso me render a essa verdade. E a honra virá do Senhor. Talvez teu marido não seja um homem tão compreensivo, não pense tanto nas tuas necessidades, e você pensa assim, a hora que eu der o meu salário e vamos unir, eu não vou ter mais nada, né? Então, mas ao você obedecer o princípio e você estiver alinhando o teu coração a esta verdade, o Senhor vai te honrar e o Senhor vai mudar o coração deste homem também a teu favor, e olhando as tuas necessidades, porque nós sabemos que o homem, ele é esse protetor, ele precisa ter esse lugar de olhar as necessidades de sua esposa. E talvez teu esposo veio de um lar muito disfuncional, então dê tempo também para ele entender esse lugar que é a unidade, mas com respeito, e não um lugar de egoísmo, só dos sonhos dele, só as rodas do carro, o som do carro, só pensa, digamos, ou é a moto, sempre os desejos dele, né? E precisa haver essa conversa, precisa ter esse tempo de mesa e alinhamento no lugar, na vida financeira da família. Eliandra, você sendo a profissional na área contábil, mas dentro da sua casa, você é a esposa. Quando você já teve situações em ver o orçamento e que não ia fechar, tipo assim, não vai dar, esse mês não vai dar. Qual era a tua posição ali no momento? Apontar os erros? Às vezes, como foi? Eu sei que nunca nós estamos falando de perfeição. Existiram erros. É a hora que nós erramos ou você errou. Como agir nesse momento? Como você aplicava isso? Esposa ou a bacharel em contábeis? É uma linha muito fina, né? Então, assim, finanças é um assunto muito delicado. É como a pastora comentou realmente no início. Eu creio, assim, que ele gera um desgaste e é uma área em que nós, mulheres, não estamos preparadas para lidar. Eu vejo isso, assim, sabe? Por isso que Deus coloca as coisas bem certinhas, cada um com o seu papel. Então, não que a gente não possa lidar. Claro que sim, né? Eu mesmo, em minha formação, lido com finanças. Mas a nossa finança da casa, existe um peso sobre eu carregar as finanças. E por muito tempo em casa nós erramos, sim. Então, eu realmente tinha mais facilidade. E aí, o Hélio, por conta de eu ter facilidade, ele também não ter aprendido. E estava bom, assim como a gente tinha esse acordo, a gente manteve por
muitos anos, assim. Então, eu fazia as planilhas, eu controlava, sempre mantinha ele à parte, né? Sempre falava assim, olha, não dá mais para gastar, né? Aquela coisinha, aquele recadinho assim. Mas como ele não tinha, até assim, eu vejo assim que não é um grande problema da mulher controlar a planilha. Sim. Porque às vezes a mulher tem mais facilidade, né? Não existe um pecado nisso. Não, né? eu vejo que não. Assim, Sim. o que acontece? O que é o problema que acontecia com nós? Eu controlava a planilha, mas o Hélito, ele até olhava, mas ele não acompanhava. Era assim, se alguém perguntasse para ele, por exemplo, quando que vencia a conta de luz e o valor da conta de luz, ele ia falar tudo errado. Por várias vezes, em conversas assim, eu via que ele respondia um valor que não era, uma data que não era, porque ele olhava, mas ele não estava de fato acompanhando. Então, esse eu acho que é o grande problema. Sim. A mulher pode sim fazer a planilha se ela tem mais facilidade, mas o homem precisa sim estar a par. Ele precisa saber quando uma conta de luz vence, ele precisa saber qual é o valor do nosso orçamento de entrada, quanto a gente já tem de saída, quanto tem ainda para gastar, se não há para gastar. Esse é o papel do homem, essa direção, né? Isso sim, eu acredito que é o papel do homem. Então, sim. Assim, eu sempre fiz, mas a gente correu por muito tempo esse erro, onde o Hélito olhava, mas aí o que acontecia? Muitas vezes ele, eu quero comprar alguma coisa. Eu falava, não dá, amor, não dá, mês que vem não cabe. Mas ele insistia, acabava comprando. Nós colhemos muitos frutos ruins, muitos, né? De chegar mês que vem, realmente não fechar, né? Porque eu já estava em vermelho quando começou o mês, aí a gente gastou mais um pouquinho quando acabou o mês, né? Então, nós escolhemos por quê? É algo assim que às vezes até desce um pouquinho assim, né? Porque nós duas mulheres, nós estamos no mercado de trabalho. Sim. E eu acho que a mulher, ela é muito assim... tem que aprender, então ela vai e aprende. O homem, às vezes, ele fica um pouquinho mais na retaguarda, alguns, né? Assim. Então, às vezes, quando a gente vê, a gente já tomou a postura e faz, né? Então, mas o que a palavra de Deus fala em Efésios? Que o homem tem autoridade sobre a mulher. Assim como Cristo tem autoridade, né, sobre a igreja. Então, a última palavra é sempre dele. Então, eu sempre, em casa, era assim. E é interessante porque, assim, por muito tempo, eu ganhei mais que o Hélito. Por muitos anos. Assim, alguns anos atrás, isso mudou. Mas por muito tempo foi assim. Então, eu poderia chegar e... Se impor. Né, falar, não, vai ser assim, vai ser assado. Mas eu entendia que essa não era a minha postura até diante das crianças, das meninas que viam tudo, né? Então, eu sempre deixei ele, assim, resolver as situações. Né? Eu falava, olha, é assim, né? Olha, tá assado. Mas ele sempre acabava tomando ali a última decisão. E como ele não teve sabedoria por algum tempo, então nós colhemos, sim, muitos frutos ruins. Até que um dia o Senhor falou com ele. E por isso que aí eu falo, assim, que é a questão de que nós não somos preparadas. Por quê? Como esses frutos ruins foram gerando dívidas mesmo, às vezes assim, né, atrasar. Poxa, eu ficava preocupada porque tem que comprar um tênis para criança, tem que pagar tal conta e não tem dinheiro. A gente se preocupa. E não tem como. Mulher traz promocional, né? Diferente do homem, né? A mulher, ela traz promocional. Então, eu já ficava preocupada. Às vezes eu deitava para dormir, eu ficava pensando. Até que um dia eu cheguei para ele e falei assim, amor, não dá. Isso aqui, ó, é você que precisa cuidar. Eu te ajudo. Eu te ensino a fazer planilha. E aí eu lembro que eu falei, só que assim, eu sou esposa, então eu falar pra ele algumas coisas é diferente, né? Aí eu lembro que um dia numa conversa eu falei pra ele, eu falei assim, amor, tem o pastor Milton, ele é expert nisso, vai lá, gruda nele, ele vai te ensinar, você vai aprender. E ele fez isso, né? Ele sentou por várias vezes com o computador, abriu a planilha. Hoje ele tem outra planilha, que não é a minha, é totalmente diferente da minha. Mas tá tudo bem, né? Não é do meu jeito. Sim. E nós tivemos... Eu acho que também é esse lugar, né? Não é o meu jeito. Eu posso ser a profissional, na minha área, tudo, mas dentro da minha casa ele vai ter uma forma diferente, que também vai dar certo. E eu preciso respeitar esse lugar, né? Isso é muito importante, porque eu passei por esse processo. Porque ao mesmo tempo que eu queria que ele pegasse a frente, quando ele assumiu, eu fiquei assim, não, mas porque não tinha confiança. Eu não tinha aquela confiança nele. Eu falava, meu Deus, vai dar ruim, né? Em algum momento, aí ele tinha as ideias dele, né? O jeito dele de fazer, não, vamos fazer assim, vamos... E eu
falava, não é assim, porque isso daqui, porque eu tinha um conhecimento financeiro diferente do dele. Então eu sempre, algumas vezes eu me posicionava assim, não, mas aí eu também tive que retroceder, né? Para ele poder aprender e crescer, na verdade. E assim, nós somos um time, né? Nós estamos juntos, então assim... não é o lugar da acusação, né? Esse lugar. É um lugar de realmente nós estamos mal, né? Não, tá, a nossa finança precisa de conserto, não é você precisa, ou você gasta demais, né? Nós estamos em desequilíbrio. Isso mesmo. Trazer essa união, né? Até na hora dos conflitos, somos nós, e né? assim, assumir, nós fizemos uma compra errada. Por mais que a decisão foi dele, porque qual é a primeira atitude que a gente tem? Você fez. Acusar, né? Acusar. Não, é nós, né? Porque a Bíblia fala que onde a unidade de Deus ordena a bênção. Então, se erramos nós dois, né? Se acertamos nós dois também. Então, quando nós fizemos essa transição, assim, de ele assumir as finanças, para mim foi um lugar, assim, de desconforto. Sim. Porque eu via, mas eu tive que retroceder, tanto que eu passei vários meses sem olhar a planilha. E aí, o tempo do mês eu falei assim pra ele, amor, eu não olho mais, eu não sei mais nada. Só que isso é bom, né? Assim, porque... esse lugar de confiança, né? Tipo, é um lugar de descanso também. E saber que o homem tem esse lugar de proteção. E nós de sermos protegidas. O lugar de você dominar, de você, digamos, mandar, é muito bom para nós. Nós gostamos disso, ter o domínio sobre a situação. Mas, como não é o nosso lugar, com o tempo vai cansando. Vai pesando sobre os nossos ombros a responsabilidade de, como vamos fazer, de não dormir à noite. Vai vencer tal boleto e agora não vai dar. Tudo isso vai pesando sobre os nossos ombros. E é quando a gente acumula ansiedade e vem doenças mesmo físicas, né, psicossomáticas realmente. E a próxima pergunta está ligada a isso, Eliandra. Você se calava ou tentava mostrar? É um pouco sobre isso, né? Então, eu tentava mostrar, sempre tentei mostrar, assim. Mas eu ia até um certo ponto. Quando eu via, assim, que não vai dar mais, eu aí deixava. E aí ele via por si só, assim, né? Então, como eu falei, assim, aí nós vivemos, sim, muitas coisas ruins. Compramos fora de hora, gastamos o que não devia, não fizemos ali a reserva no mês. A gente não fez nada disso por muito tempo. E não por falta de condições, por falta de maturidade mesmo. Sim. E aí, quando ele pegou, o que ele fez? Ele foi estudar, ele foi ouvir. Então, ele começou a se preocupar com isso. E realmente, o homem tem uma outra visão. Porque nós, até para lidar com as finanças, nós mulheres somos muito emotivas. Sim. Então, a gente lida com as finanças emocionalmente também. Então, às vezes, assim, a gente não pode, mas a gente vê que o filho quer, que o marido quer. Então vamos comprar. O homem já não. Sim. Né? A vida é curta, né? Aí tá lá você vivendo bastante. Aí sabe que a vida não é curta, né? Ou a questão de oferta e liquidação, né? Aí você fala assim, meu Deus, mas tá em oferta, mas não precisa. Aí vem o marido e fala, amor, você já tem 10 Tupperware, por que mais uma? Não precisa. Então, o homem, ele traz esse equilíbrio até nisso, né? Sim. Então, quando ele assumiu, assim como nós fizemos muitas coisas ruins, muitos milagres financeiros foi após ele assumir. Foi assim que a gente pôde contar. Esse lugar de obediência ao princípio. Foi depois dele. E também de eu conseguir também entrar nisso, né? Porque eu tive que aprender a descansar. Tanto no Senhor, quanto também nele, né? E confiar nele. Que realmente, hoje eu olho a planilha dele e falo, amor do céu, é bem básica, assim, mas ele se entende e funciona. É isso que... O efeito, o fim, dá resultado, né? Então, é diferente do que eu fazia, mas tá dando resultado. Porque aí se vê a palavra aplicada. Onde existe unidade, o Senhor ordena a bênção. E a vida para sempre. É o que você tem vivido. Né? Quantos milagres de provisão, né? A coisa mudando, as coisas se alinhando, né? A maturidade chegando. É quando existe o princípio, a obediência. E nós não estamos falando sobre perfeição. Vocês viram, o senhor abriu várias coisas sobre erros e falhas. E é isso, nós erramos, nós falhamos. E muitas vezes é questões emocionais do nosso passado, são coisas que nos faltaram e às vezes ainda reverbera na vida adulta, quando você se casa. Então, tratar essas questões também para alinhar, porque o dinheiro é uma bênção. E até, assim, compartilhando algo que
Emocionalmente mesmo. Então, quando eu controlava ali as finanças e via que não dava, e eu comentava com ele, mas eu via que ele não dava muita bola, continuava tocando o barco, o que eu fazia? Eu retrocedia. Então, eu não gastava. Então, nós tivemos, assim, uma disparidade, assim, sabe? Porque daí ele, às vezes, acabava comprando coisa pra ele, fazendo as coisas pra ele. Não que ele não pensasse em mim. Ele sempre falava, vai lá e faz. Mas na minha cabeça, eu falava, eu não posso fazer. Se eu gastar, eu não posso, né? Então, nós tivemos essa disparidade, assim, sabe? Onde ele realmente, né, se manteve e eu tive, assim, às vezes fiquei por vários meses sem comprar roupa, não fazia unha, várias coisas, assim, que eu fui abrindo mão. Por quê? Eu não queria bater de frente, de dar a última palavra, falando, vai fazer, não vai comprar, e daqui pra frente ponto, acabou, porque eu entendia que esse não era o meu lugar. Mas eu também falar muitas vezes, ele também não me ouvia, então o que eu fazia? Eu retrocedia. E aí agora, né, que a gente alinhou, assim, eu vejo que até nisso o Senhor nos honra, o Senhor faz. Sim. Né? Até a pastora comentou sobre as nossas necessidades, porque realmente nós mulheres temos nossas necessidades, e às vezes não é nem necessidade, às vezes é vontade. Né? Eu lembro que no ano passado eu queria um perfume importado. Pra mim é um perfume caro. Não é uma necessidade. Eu podia ter muito bem outro perfume, mas era uma vontade minha. E o Senhor fez, né? O Senhor usou uma pessoa e me deu o presente. Eu recebi aquilo realmente como presente de Deus pra minha vida. E é isso, porque eu entendo que assim, quando eu sei que tem as dificuldades do casamento, principalmente início de casamento. Sim. Tem que ter muita conversa, tem que ter muita transparência, né? Onde um vai falar, o outro vai entender, ou às vezes não vai entender, vai precisar de uma segunda, terceira conversa, mas é necessário esse alinhamento, porque se a gente se alinhar, cada um no seu lugar, cada um no seu papel, o próprio Senhor acrescenta as bênçãos, né? E a gente desfruta disso. E para encerrar, Eliandra, e diante de todos os conflitos, de quem era a última palavra? Dele. Apesar de ser difícil, confesso, assim, em algumas situações, assim, né? Tanto que às vezes eu falava para Deus, Deus, o Senhor tá vendo? Vai dar ruim, né? Mas sempre foi dele, sempre foi dele. E é esse inclusive, lugar. assim, ó, eu vou dar um exemplo bem, né, do início do nosso casamento. Ele queria comprar um carro e eu falei, não vamos comprar esse carro, não sentia paz, enfim. E a gente até meio que discutiu ali, porque ele queria me convencer a comprar o carro e eu não queria comprar o carro. E a gente eu tinha recebido PLR, 13º, enfim, nós tínhamos o dinheiro para comprar o carro, mas eu não sentia paz. E ele saiu falando, eu vou ligar e vou desfazer o negócio e tal. Eu falei, tá bom. Foi uma das vezes que assim, eu falei, vai ficar bravo, mas pelo menos a gente não vai fazer o negócio, né? O que ele fez? Ao invés de ele ligar e falar que não ia fazer o negócio, ele ligou e fechou o negócio. Aí, no meio da semana, ele falou pra mim, estamos indo lá buscar o carro. Eu falei, que carro? A gente falou, não, eu fiz, eu dei minha palavra, agora nós vamos fazer. Ele pegou todo o dinheiro que era eu que tinha recebido, mas como não tinha eu, era nosso, né? Pegou todo o dinheiro, investiu no carro. Eu falei, tá bom, vamos lá, você deu sua palavra, nós pegamos o carro. Nós viajamos do carro para ir para a praia e ele teve que colocar Durapox no coisa de gasolina, como é que fala? No tanque de gasolina, porque vazava gasolina. Aí nós conseguimos ir para a praia, voltar. Quando voltou, estacionou na mecânica e na lataria e ficou 4 meses reformando esse carro. E nós gastamos ali dinheiro, várias coisas. Resumindo, depois de 4 meses que ele conseguiu tirar, né, da lataria e da mecânica, ele pegou um ranço do carro, que ele vendeu o carro. Falei, pelo menos vai vender uma benção para alguém agora, né? Então, assim, foi uma palavra dele, né? Foi a última dele. E nós colhemos. Sim. Depois do Senhor fez, né? Tudo, mas foi porque para ele também ali aprendeu algo. Que quando não existe o acordo, quando a esposa não dá a palavra também, não é uma bênção. Precisa ter a palavra, o sim da esposa, né? Por mais que o esposo tenha a última palavra, se ele faz em desacordo, ele também não faz na bênção. Então ele vai ter que arcar depois com o peso também de um desacordo, uma palavra que não existe a bênção ali do acordo, porque existe um poder no acordo dentro do casal, dentro da família, né? Também com os filhos, né? Compartilhar com os filhos o momento que a família está vivendo. Isso. Porque às vezes a criança, ela não sabe, e a criança, ela, né,
não tem a noção e às vezes tem seus desejos, então o compartilhar dentro dos seus certos limites, né? Conforme a idade, o adolescente entende muito mais, mas o filho adulto, então partilhar. E é um lugar de bênção, queridos. Deus, Ele ama nos abençoar, é um lugar de prosperidade, sim, a família é um lugar de prosperidade, mas que nós precisamos viver este princípio. Quer deixar uma última palavra, pastora, para as mulheres? Gostaria. Mulheres, então, como nós estávamos falando, realmente é um assunto desafiador, é um assunto que está envolto em toda a nossa família, mas eu gostaria de incentivar você a confiar primeiramente no Senhor, depois no seu esposo, e realmente trazer esse lugar de alinhamento, de comunhão, de comunicação, que eu creio nessa verdade, porque é algo que nós vivemos e desfrutamos disso. Na unidade, Deus ordena a bênção. Encerrando mais um Mulheres em Transformação, quero deixar aqui uma palavra de fé a teu coração. Que o Senhor venha te surpreender, te prosperar, trazer provisão à tua casa, que você possa viver uma nova estação e que você creia no cuidado de Deus, na bondade dEle, que você alinhe princípios que estão em desacordo. Eu sei que às vezes parece assim tão desafiador, a gente está tão distante disso, mas precisa começar, precisa dar passos de fé, né? Lança seu pão sobre as águas, que você possa viver o novo de Deus na sua vida financeira. Deus te abençoe e até o próximo Mulheres em Transformação Online. Grande beijo!